Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de geografia neste terceiro bimestre para o oitavo ano B. Estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de geografia neste terceiro bimestre para o oitavo ano B. E nós estamos então falando sobre a América Anglo-Saxônica. Lembre que a gente começou o bimestre falando de Europa, industrialização, e aí a gente está falando agora de América Anglo-Saxônica. Passamos pelos aspectos naturais, ou seja, pelo processo básico, formativo da nossa América Anglo-Saxônica, questão de relevo, hidrografia, clima, vegetação. E agora nós estamos no nosso módulo 11, falando dos Estados Unidos. Então a gente está falando aqui sobre a América Anglo-Saxônica, a população dos Estados Unidos. A grande questão que a gente está percebendo é o seguinte: essa nação estadunidense, que é formada por um processo a qual ela própria se nega, que é a miscigenação, ela então não é base homogênea, ou seja, a população estadunidense não é de base homogênea, mas, pelo contrário, ela é de base miscigenada. Lembra que uma das principais negações da sociedade estadunidense é a miscigenação. Então, um dos principais pontos de questionamento da sociedade estadunidense é a questão da miscigenação. Entretanto, ela própria é resultado da miscigenação. Ela própria é resultado de uma integração, de uma composição por diversos grupos. E agora a gente vai falar então sobre a distribuição da população e o processo de urbanização. Lembrando que quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente lembra do nosso contexto histórico, tá? Nós estamos falando de uma antiga colônia inglesa, das 13 colônias, formadas por grupos populacionais que, de certa forma, não tinham a possibilidade de retornarem para a Europa. Então, aqui na América, decidem fazer dar certo. Decidem fazer com que essa colônia fosse realmente para frente, vamos usar essa expressão, né? Realmente tivesse e desse frutos. A distribuição da população e a urbanização. Os Estados Unidos, que são um país de baixo povoamento, no censo de 2010, apresentava uma proporção de 33 habitantes por quilômetro quadrado. E se prevê que em 2020 atingirão no máximo 35 habitantes por quilômetro quadrado. Essa medida não retrata a realidade. Como ocorre em quase todos os países, a distribuição da população é muito irregular, sendo influenciada por aspectos naturais, econômicos e históricos. Percebam que quando a gente fala do processo de povoamento, nós estamos falando sobre o índice de densidade demográfica, tá? A distribuição do número de habitantes por quilômetro quadrado. Aqui é um dado real? Não. É uma média. Eu peguei o número de pessoas, dividi pelo tamanho do território, gerei um valor que não é real, mas nos dá a ideia de ocupação, a ideia de processo de povoamento, ou seja, em relação ao tamanho do território, a possibilidade de crescimento populacional ainda é muito grande. De forma geral, as áreas de baixa densidade demográfica estão localizadas nas regiões desérticas montanhosas e nas áreas frias do Alasca. As maiores concentrações populacionais próximas ao litoral, áreas que contêm mais da metade da população nacional. Seguinte, pessoal, essa constituição aqui da distribuição populacional estadunidense, ela vem por uma estrutura muito conhecida nossa. Nós estamos dizendo que a distribuição irregular da população estadunidense, ela é de consequência por base natural, ou seja, a constituição do relevo predetermina o processo de ocupação.
A constituição do relevo pré-determina o processo de ocupação. O processo de ocupação ele foi pré-determinado pelas ações naturais. O processo de ocupação desértica é muito mais complexo. O processo de ocupação em regiões montanhosas é muito mais complexo. O processo de ocupação em regiões gélidas, como Alasca, é muito mais complexo. As maiores concentrações populacionais irão ocorrer nas áreas onde a capacidade, a disponibilidade e bem-estar são maiores. Essa é a nossa grande questão, esse é o nosso ponto de análise. As questões de ocupação maior, ou seja, o processo de concentração populacional, percebam aí no mapa que ele é totalmente irregular por consequências naturais. E por que que o litoral ele é mais concentrado? Porque o pessoal gosta de praia? Não, também, né? Podia ser, né? Mas vamos lembrar que a maior concentração populacional no litoral também é consequência do seu processo de colonização. Por quê? As regiões onde o processo de desenvolvimento durante uma colonização ela é maior são as áreas litorâneas. As áreas litorâneas apresentam uma maior dedicação para com o desenvolvimento espacial. Daí serem áreas com maior densidade demográfica. Por quê? São as áreas que concentram o maior número de atividades financeiras. Quando a gente fala que ocupação nas áreas litorâneas, eu não estou falando que todo mundo está vivendo na praia. Não estou falando que todo mundo acorda de manhã e vai surfar. Estou falando que as regiões próximas ao litoral e o litoral são as regiões que apresentam maior concentração de pessoas. Por quê? São as regiões que apresentam as melhores capacidades econômicas. São as regiões que apresentam as melhores capacidades econômicas. E essas capacidades predeterminam o meu processo de ocupação. Predeterminam o meu processo de integração para com o espaço. Essa é a grande questão e é o nosso ponto de observação. Essas regiões onde a concentração de pessoas é maior, significa que as disponibilidades econômicas de sobrevivência são muito maiores. Esse é o grande ponto, essa é a grande questão. Então, quando a gente fala que nós estamos tendo uma maior concentração populacional nas áreas litorâneas e próximas aos litorais, significam que são essas áreas a de maior disponibilidade econômica. São essas áreas a de maior capacidade econômica. Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto de observação. Certo? Pessoal, logicamente, se eu tenho a maior concentração populacional, são nessas áreas que eu teria o maior processo de urbanização. Se eu estou falando de uma maior concentração populacional nestas determinadas áreas, são estas áreas que apresentarão o maior processo de urbanização, capaz de acolher esse grande volume de pessoas. Entendendo-se hoje que eu não estou falando unicamente de atividades industriais, mas eu estou falando de uma intensidade do meu setor terciário, ou seja, as disponibilidades do setor terciário estão se ampliando. E essa ampliação da área de acolhimento garante uma melhora na qualidade de vida. Lembrando, pessoal, nós estamos falando de uma nação desenvolvida, tá? Então, essa distribuição demográfica desigual não pode ser compreendida um fator negativo. Porque nós já temos o pressuposto do entendimento de uma economia consolidada. De uma economia de bem-estar econômico.
certo? A população urbana estadunidense é elevada. Desde o começo do século XXI, superou os 80% da população de habitantes superou os 80% do total de habitantes do país. Isso significa o quê? Que nós estamos falando de um país urbano. Nós estamos falando de um país urbano, majoritariamente urbano. O número de áreas metropolitanas com populações superior a 1 milhão de pessoas está em torno de 60. Algumas delas formam gigantescas aglomerações denominadas megalópolis, originadas do crescimento horizontal de várias cidades que se unem fisicamente às vizinhas, caracterizando um fenômeno denominado como conurbação. Lembra dessa expressão que a gente falou ano passado? O que é conurbação? Conurbação é quando duas ou mais cidades se unem fisicamente. O ano passado a gente estudou, vocês estudaram, né? Não comigo, o pessoal da tarde sim, mas o pessoal da manhã não. Vocês estudaram o princípio do desenvolvimento urbano. E aí quando a gente fala sobre a conurbação, significa quando duas ou mais cidades se unem fisicamente. Existe o crescimento espacial. E quando chega um momento onde essas cidades, elas rompem as suas fronteiras e você não tem mais como determinar onde começa e onde termina cada cidade. Esse é o processo de conurbação. Isso é uma conurbação. É uma união física de duas ou mais cidades, caracterizando então um processo de conurbação. As megalópolis mais importantes dos Estados Unidos, elas se encontram então indicadas. Pessoal, as megalópolis mais importantes nós temos ali da Califórnia do Oeste, da Cástia, Califórnia do Sudeste, Pré-Montanhosa, Corredores do Arizona, Grandes Lagos, Nordeste, Triângulo do Texas, Costa do Golfo, Piemonte Atlântico e Flórida. No Nordeste do território estadunidense, a aglomeração populacional formada pela junção de Boston, Nova York e Washington, englobando ainda Filadélfia e Baltimore, é conhecida como Bochaf. Nessa região dos Grandes Lagos, na região dos Grandes Lagos, a fusão entre Chicago e Pittsburgh formou Cleveland. Passando por Cleveland, é chamado por Chips. Pessoal, essas megalópolis, então, são a união de várias metrópoles. Porque chega um momento onde as metrópoles não têm mais para onde expandir e elas passam a se integrar com outras metrópoles, formando essas gigantescas áreas de influência, formando-se essas gigantescas áreas de interconexão. Lembrando, essa interconexão ela é negativa? Não, ela é positiva. Significa o quê? Um desenvolvimento urbano. Nós estamos percebendo aqui um desenvolvimento urbano. Esse desenvolvimento urbano territorial e esse desenvolvimento urbano demográfico. Esse desenvolvimento urbano demográfico e territorial combinados gera-nos conurbação. Essa unificação entre duas ou mais cidades. Quanto maior o espaço urbano, maiores são os desafios de organização deste espaço. Imagine então a unificação entre duas metrópoles. As dificuldades e o processo de organização espacial se ampliam muito mais. Agora a gente vai falar então sobre a continuidade aqui, falando sobre esse processo de distribuição populacional e urbanização. Entre as inúmeras consequências da alta concentração populacional em determinadas áreas do território, podemos citar o encarecimento das moradias,
o aumento do tempo de deslocamento de pessoas das áreas de residência para as de trabalho, decorrência de congestionamentos de veículos, que além disso contribuem para a elevação da poluição atmosférica. Pessoal, esses problemas, eles são problemas inerentes a todo grande centro urbano, tá? Todo grande centro urbano vai enfrentar problemas quanto ao processo de deslocamento, ao encarecimento da minha moradia, ligado à lei da oferta e da procura, ou seja, quanto maior a procura, menor a oferta, decorrência da grande concentração de pessoas, temos o encarecimento do nosso sistema imobiliário. E a grande concentração de pessoas leva a nossa aqui ao processo de grandes congestionamentos. O princípio da mobilidade urbana é um problema em todo grande centro urbano e é o grande desafio hoje. O grande desafio dos centros urbanos é você constituir um processo de mobilidade coerente, consciente e adequado a uma sociedade que não para de crescer. A uma sociedade que não para de se desenvolver, uma sociedade que, pelo contrário, mesmo com todos os seus problemas, ainda se caracteriza como um dos polos de maior atração, não só nacional, mas também mundial. Vamos entender que esses centros urbanos estadunidenses, eles geram uma atratividade não somente da população estadunidense, mas eles geram um desejo de integração global. Todas as pessoas, principalmente desejos das nações subdesenvolvidas, apresentam o desejo de integração para com esse estilo econômico, para com este estilo social. O grande desafio é você garantir um desenvolvimento mantendo um bem-estar. Lembra que um dos grandes problemas da nossa atualidade é o que a gente chama de inchaço populacional, a grande concentração de pessoas em um mesmo espaço. Este sendo até um dos grandes desafios da organização das metrópoles hoje em dia. E um dos grandes riscos de um inchaço populacional é você não conseguir garantir uma qualidade de vida coerente e consciente a toda a sua população. Aí está o desafio hoje das grandes metrópoles. Como eu vou garantir o bem-estar da minha população, mesmo com tantos problemas espaciais? Mesmo com tantos problemas de locação e de locomoção. Lembra? Locação, ou seja, onde eu vou alocar tantas pessoas, e locomoção, como que as pessoas, como essa grande quantidade de pessoas vai conseguir se deslocar pelo meu território, pela minha cidade, ou pela minha metrópole, ou pela minha megalópole. São desafios que se ligam ao bem-estar social, que quando não atendidos, eles geram uma queda na qualidade de vida. Quando não atendidos, eles geram uma queda no IDH destes centros urbanos, certo? Então, a grande luta hoje é você garantir um bem-estar de populações cada vez maiores em espaços cada vez menores. Imagina que essa é uma prática que se amplia em nações desenvolvidas, onde o desejo de integração a este modo de vida só amplia-se, tá? Pessoal, então vai ficar para casa lá do nosso módulo 11, a atividade 1, página 227. Então ficará para casa o nosso módulo 11, atividade 1, página 227. Façam então a atividade, respondam a atividade e me enviem pelo aplicativo Vindimo, certo, pessoal? Façam a atividade e me enviem pelo aplicativo Vindimo. Qualquer coisa, qualquer dificuldade para quanto ao envio,
pelo aplicativo Vindimo, me avisem, que aí a gente encontra outra modalidade para você me enviar a sua atividade, seja por e-mail ou seja pelo próprio WhatsApp. Certo, pessoal? Então, atividade 1, página 227. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima atividade. Tchau, pessoal.